Vamos ver como é que se fazem os registros. Pronto. Primeira coisa, os registros. Como é que se fazem os registros? Eu vou mostrar como é que se fazem os registros de uma loja de Casa Portuguesa Pastel de Bacalhau, que além dos registros de limpeza também tem os registros de temperatura. Para todas as outras lojas que não são Casa Portuguesa Pastel de Bacalhau, os registros fazem-se exatamente da mesma maneira, só desconsideram aqui a parte da temperatura. O resto é exatamente igual. Então, tem dois períodos de registro, início e fim. Quando isto existe, período de início e fim, o período de início deve ser de manhã e antes de começar a trabalhar. Primeira coisa a fazer quando se chega à loja são os registros de temperatura. Isto é uma questão de segurança alimentar. Portanto, os registros de temperatura é um registro que só as lojas do pastel de bacalhau é que têm que fazer. E qual é a altura mais importante do dia para fazer este registro? É quando as lojas, antes da loja, antes da cozinha começar a trabalhar, ou seja, antes de começarem a abrir e a fechar as portas dos congeladores e dos frigoríficos, porque os equipamentos estiveram toda a noite com as portas fechadas, tiveram tempo de estabilizar, é a única altura do dia em que tem, ele não funciona bem, é de manhã, antes de começarem a trabalhar, antes de começarem a abrir as suas portas. Então, todos os equipamentos devem estar aqui, nesta lista, e o que é que tem? Tem o nome e a numeração, e a seguir tem o limite crítico, ou seja, a temperatura a que cada equipamento deve funcionar. No caso dos congeladores, a temperatura máxima que podem marcar é menos 18 graus. Imagina que marcam constantemente menos 17, menos 16, menos 15, têm que chamar a manutenção, têm que ser alvo de manutenção. Depois temos, aqui neste caso, refrigerações, ou seja, frigoríficos. A temperatura de um frigorífico deve estar entre os 0 e os 5 graus. Se estiver acima dos 5 graus constantemente, também deve reportar à manutenção. Depois temos as estufas. Temperatura deverá estar a 70 graus, no mínimo. E depois temos as placas aquecidas. Temperatura deve ser maior ou igual a 70 graus. Como é que se faz este registro? Portanto, pomos o cursor no campo, por exemplo, este congelador número 1, pomos aqui o cursor e dizemos que está, por exemplo, a menos 18 graus. Depois, nesta, a mesma coisa, menos 19. Imagine-se que o congelador número 3 está desligado porque avariou, ou então vai ser limpo, está desligado porque vai ser limpo, não está a marcar nenhuma temperatura. Então, se eu não tenho uma temperatura para marcar, eu não posso deixar este campo em branco, porque senão vai emitir uma tarefa em falta indevidamente. Então, o que é que eu faço? Aqui do lado direito, tem este botão cinzento. Se eu clicar aqui, reparem, equipamento inativo. Ou seja, se está desligado ou avariado, eu clico aqui do lado direito e o equipamento fica inativo. Assim, já não vou ter nenhuma tarefa em falta por falta de registro de temperatura. Ok? Depois temos os frigoríficos. Eu digo que este está a 3 graus, este está a 5, e vou dizer que este está a 4, e vou dizer que este está a 8 graus. E depois temos as estufas. E dizem assim, mas acabámos de chegar, as estufas estão desligadas. Se estão desligadas, eu não fazem o registro da temperatura das estufas quando elas atingirem a temperatura mínima. Voltam aqui novamente e fazem o registro. Mas agora vou dizer que estão aqui. Esta está a 70 e esta está a 71. E as placas aquecidas estão a 70 graus também. E quero avançar. Isto não deixa. Reparem. Diz, eu não vou aqui aumentar um bocadinho.
mais. Diz aqui, o valor está fora do intervalo esperado. Para continuar na mesma, por favor, marca a opção apropriada e dá a ação corretiva. Qual é a ação corretiva? Deixar o equipamento estabilizar a temperatura, caso se mantenha fora do intervalo por um período superior a 2 horas, retirar os elementos para outro equipamento e reparar o equipamento avariado, ou seja, reportar à manutenção. Mas, e era isto que eu vos estava a dizer, quando chegam ao trabalho, antes de começar a trabalhar, o equipamento esteve estável durante toda a noite, certo? E se estiver a marcar 8 graus, ou se um frigorífico está a marcar 8 graus assim que vocês chegam à loja e a porta está bem fechada, isto é grave. E então, vocês querem submeter exatamente este valor. Fazem ignorar avisos para poder avançar para o próximo registro. Só voltar, ok? Pronto. O próximo registro, o que é que diz? Registro de higienização. Bem, como é que o registro de higienização está organizado? Primeiro temos os registros diários nas diferentes áreas. Eu estou a dar como exemplo a loja do Porto. Todas as lojas são diferentes umas das outras. Há lojas maiores, têm mais áreas, zonas diferentes dentro da própria loja. Há lojas mais pequenas, têm menos áreas. Portanto, a quantidade de registros que têm que preencher todos os dias são diferentes de loja para loja conforme o seu tamanho, ok? Neste caso, a loja do Porto, que é maior, tem todas estas áreas e todos os dias, ao início do dia, têm que preencher todos estas limpezas diárias. Portanto, têm que fazer estas limpezas e depois preencher os registros. Se formos andando para baixo, depois então temos os registros semanais. Os registros semanais são aqueles que, neste caso, a área de funcionários e cozinha, montra e vestiários, os registros semanais são aqueles que têm 7 dias para serem feitos, de segunda a domingo. À segunda-feira começa uma semana nova na Sara. À medida que vão fazendo as limpezas semanais, vão marcando, ok? Depois, reparem, além das semanais, temos semanal, mas com indicação de um dia da semana, à terça. O que é que isto significa? Hoje é terça-feira. E então, significa que todas as semanas têm que, na cozinha, limpar as prateleiras de descartáveis, na casa de banho, paredes e teto. Mas não é num dia qualquer, é só à terça-feira. A limpeza tem que ser feita à terça-feira e o registro também. Amanhã, que é quarta, as limpezas que têm obrigatoriamente de ser feitas à quarta serão outras. Já não vão aparecer estas, aparecem as que têm que ser feitas à quarta. Se estes registros não forem submetidos hoje, amanhã terão um alerta de tarefa em falta. Têm que entrar com a data de hoje para resolver esta tarefa em falta. E depois temos as tarefas mensais. Neste caso, estas tarefas mensais do balcão e da cozinha têm que ser feitas especificamente durante a primeira semana do mês, que é aquela que nós começamos hoje. Portanto, durante esta semana têm que fazer estas limpezas. A primeira semana do mês termina domingo. Se isto não for registado, na próxima segunda-feira será emitido um alerta tarefa em falta, ok? Porque já se iniciou a segunda semana. Terão que entrar com uma data da primeira semana para resolver isto. E depois avançamos. Aqui têm um campo de observações para registar qualquer observação que seja necessária. E depois, então, para terminar o registro, carregam no botão verde. E eu acabei de mostrar o registro do início do dia. Mas, Queria só fazer aqui um alertazinho, que é,
vimos como é que se fazia os registros de higienização e estes registros de higienização, estas superfícies podem ser sempre alteradas, ok? Se vocês virem que o que estão aqui a registar não está de acordo com a realidade da loja, ou imaginem, foi retirado um balcão e foi introduzido outro balcão noutro sítio, houve aqui alguma reestruturação da loja, porque acontece recorrentemente, fazemos aqui a reestruturação aos espaços, ou se vem mais uma placa que precisa de ser higienizada, ou se criou mais um andar e tem ali mais um ou dois equipamentos que precisam também de registro de temperaturas de frio, vocês devem mandar estas informações para o SARA para serem atualizados, porque senão vamos estar aqui a fazer registros de higienização e temperaturas, se calhar de equipamentos que já não existem, ou temos que fazer de equipamentos que já estão em loja, mas que ainda não estão aqui. Portanto, sempre que haja alteração ou atualização dos equipamentos e das superfícies a limpar em cada espaço, essa informação deve ser enviada por e-mail para o SARA, para que as colegas aqui da aplicação consigam fazer essa atualização. Exatamente. Qualquer dúvida, estes são os nossos contactos. Este número tem um WhatsApp e tem aqui o e-mail. Nós estamos sempre disponíveis para tirar dúvidas relacionadas com a utilização da SARA, sejam elas quais for, ok? Pronto. Eu há pouco mostrei quais são os registros que têm que ser feitos ao início do dia. Agora, fim do dia, os registros têm que ser feitos também. Portanto, há 2 períodos de registro nesta loja. Vamos aqui ao fim e avançamos. Portanto, ao fim do dia, é obrigatório novamente voltar a fazer o registro das temperaturas dos equipamentos, ok? E não se esqueçam, aqueles que estão desligados, vocês ficam aqui inativo. Atenção, ao fim do dia, vocês durante o dia de trabalho estiveram a abrir e a fechar portas dos equipamentos. É normal se ao fim do dia os equipamentos estiverem com temperaturas acima do limite crítico, ok? Pronto. Ao início do dia, antes de começarem a trabalhar, não é normal e, portanto, se registarem temperaturas fora dos limites críticos, devem reportar nas ocorrências diárias depois, ok? Ao fim do dia é normal porque os equipamentos ainda não tiveram tempo de estabilizar e de repor as temperaturas. Avançamos. Então, eu agora não vou preencher porque eu já mostrei como é que se preenchiam os registros de temperatura. Aqui, registros de higienização. Ao fim do dia, vocês vão ter novos registros para fazer, ok? É um registro que tem que ser feito por dia, mas depois temos aqui outro diário ao fim do dia. E, portanto, tudo isto tem que estar preenchido. Se vocês andam a fazer registros na SARA e se andam a explorar a SARA, vão perceber que a partir do momento que os registros de determinada frequência ficam feitos, eles vão passando a verde, dando a indicação de que os registros já estão feitos. Portanto, todos os dias, quando têm um período de início e de fim, todos os dias têm que fazer estes registros 2 vezes por dia, ok? Se o registro que vos aparecer sublinhado a verde, não têm que o fazer. E o que é que eu posso ver aqui destas tarefas semanais nesta loja é que ainda não foram feitas tarefas semanais ou mensais nesta loja. Okay. Marcam os registros diários e outros que já tenham feito e submetem ao fim do dia. E agora perguntam-me, então, mas como é que eu sei se há tarefas em falta? Ou seja, se há registros que ficaram esquecidos? Que eu vejo bolas pretas. Estão a ver aqui esta bola preta? E agora quero-vos mostrar outra coisa. Esta loja todos os dias faz registros. Eu vejo aqui os últimos 4 registros. Se eu quiser consultar registros mais antigos, clico aqui em ver mais. Reparem. Todos os dias, até o dia 29, foi há 2 dias atrás, esta loja tem registros submetidos. Há dias em que tem registros 2 vezes por dia,
há outros dias em que só tem registros uma vez por dia. O que é que isto significa? Quando eu só tenho um registro por dia, eu sei que aquele dia vai ter uma tarefa em falta. Porque eu tenho que ter registros sempre num único dia. Este dia 26, estão a ver aqui. Neste caso, tenho registro de início e fim. No 27, só tenho um único registro ao início. Eu tenho a tarefa em falta do fim do dia. Neste caso, tenho aqui um registro ao fim do dia. No dia 28, tenho uma tarefa em falta do início do dia. De certeza. E agora, vamos ver como é que nós consultamos a lista das tarefas em falta. E isto é muito importante. É aqui em cima nesta bola preta. Clicam e dá-vos a lista de todas as tarefas em falta. Ok? Como é que eu consulto aquilo que está em falta? Para não haver confusão, eu queria vos mostrar que se vierem aqui este campo branco, e temos aqui todos os formulários de registro, e aqui embaixo está Registros do Porto. Clicamos aqui, carregamos no botão filtrar e mostra-nos todas as tarefas em falta dos registros de temperatura e de higienização. Então, dia 30, ontem não fizeram registros. No dia 26, registros feitos, por isso não há tarefa em falta no dia 26, mas há aqui tarefas em falta no dia 27 e no dia 28. Vamos consultar, por exemplo, as de dia 27. Então, eu carrego aqui na lupa do lado direito, e consigo perceber então que não fizeram os registros de limpeza diários na área balcão e não fizeram registros de temperatura na cozinha, não fizeram registros de limpeza na cozinha, ok? Aqui mostro-vos tudo aquilo que ficou por fazer. Como é que se resolve esta tarefa em falta? Vêm aqui, onde diz tarefas em falta, registros do Porto. E clicam aqui em cima. Reparem na data, 27. Eu carreguei e aquilo é uma ligação direta para o formulário de registro e não só para o formulário de registro, com a data e o período da tarefa em falta que foi emitida. E o que é que vocês pensam? Ao fim do dia, reparem aqui. Portanto, aqui está a data, dia 27, sexta-feira. Está aqui, fim do dia. Ninguém fez os registros de temperatura. Têm que fazer, mas eu já não sei quais são os registros de temperatura que estavam naquele dia. Pois, o problema é esse, de não se fazer os registros todos os dias. É que vocês já não sabem quais são as temperaturas que estavam. Mas não pode haver registros por fazer. Porque se vocês têm uma inspeção da ASAI hoje, eles veem que na sexta-feira não controlaram o registro das temperaturas ao fim do dia. E vocês podem apanhar uma multa que pode ir até 25 mil euros. Registros de higiene. Ora, cá está. O que é que nós vemos aqui? Vemos que a limpeza da área dos funcionários já foi registada porque está a verde, mas todas estas limpezas aqui não estão a verde, estão a cinzento, porque ninguém fez este registro. É por isso que tiveram um alerta de tarefa em falta. Ok? Os diários estão feitos. Agora, os semanais. Isto, reparem, dia 27 foi na semana passada. Portanto, as tarefas semanais da semana passada estão todas a verde. Significa que foram todas feitas. Ok? Sempre que necessário, não emita alerta de tarefa em falta. Nem passa a verde. Avançamos. Tem o campo de observações. Se selecionarem agora, depois de fazerem todos os registros de higienização que estavam em falta, se carregarem no botão verde,
O que é que irá acontecer? A tarefa em falta vai desaparecer aqui desta lista. Portanto, eu vou só aqui selecionar mais uma vez registros do Porto, filtrar. A tarefa em falta do dia 27 desapareceria aqui da lista. E é assim que se resolvem as tarefas em falta. Eu mostrei como é que se resolvem as tarefas em falta do formulário de registro da loja, seja registro de higienização e registros da temperatura. É sempre assim, mas nós podemos ver que esta loja, neste caso, tem outro tipo de registros por fazer. Por exemplo, qualidade do óleo. Não fizeram este tipo de registro. Rastreabilidade de matérias-primas a uso. Produção, amostras de testemunho, temperaturas de confecção, temperaturas de regeneração. Tudo isto são registros diários. Registros têm que ser feitos todos os dias. A falta destes registros dá multa. Fazer estes registros com atraso não faz sentido. Vocês sabem quais são os lotes dos produtos que foram servidos ao cliente ontem? Se não sabem, não é? Este registro, obviamente, tem que ser feito no dia, em todos os dias, não é com atraso. Nós não podemos deixar. Os registros Nós não que estão podemos. aqui são Desculpa, para Ana. serem feitos. Os registros que estão aqui são para serem feitos. Se nós temos uma aplicação que nos ajude efetivamente a monitorizar e a registar e a tranquilizar-nos a nível de inspeções de ASAIs de coimas, nesse sentido, isto tem que ser alimentado. É obrigatório fazer este tipo de registros de início e fim de dia. Não só para salvaguardar esta questão das coimas, de alguma inspeção que possamos ter, mas também a nível de segurança alimentar. Nós estamos a falar de que estamos a dar um produto a alguém para comer, não é? Para ingerir. Nós temos que ter o mínimo da segurança alimentar garantido. E isto não é banalizar, não se pode banalizar. É obrigatório fazer este tipo de registros. Pode dar coimas e podemos estar a pôr em causa a segurança alimentar de quem consome o nosso produto. Exatamente. Agora, como é que se faz? Eu mostrei que podem ir à lupa para ver o que é que está em falta e fazer o registro, mas também podem entrar diretamente por aqui. Por exemplo, rastreabilidade de matérias-primas a uso. Se eu clicar aqui, vou diretamente para o formulário de registro, já está inserida a data, seleciona a cozinha, vá, quais são os lotes e as respectivas datas de validade destes produtos. Parem, aqui submeteram ovelhinhas com queijo, submeteram o lote, ou no último registro feito, submeteram o lote, mas não submeteram a data da validade. A ovelhinha não tem data de validade? Deve ter, portanto isto é um lapso, ok? Portanto, é colocarem os lotes consumidos neste dia e submeterem o registro. E têm que ir fazer isso, todos os registros que estão atrasados para trás. Nesta loja, a lista de tarefas em falta é bastante grande. Como é que vão resolver? Isto é os registros que estão em atraso, que são mais antigos, isto é uma questão interna que têm que resolver, ok? A mim cabe ensinar a fazer os registros. Na dúvida, não se lembram como é que se consultam as tarefas em falta, não se lembram como é que se resolvem as tarefas em falta, está aqui o nosso número de telefone que tem o WhatsApp e o nosso e-mail. É só entrar em contato connosco e nós ajudamos, está bem? Ana, há alguma questão Pronto. que queiras ver Não, abordada aqui no que diz respeito aos registros e às tarefas em falta? penso que está tudo. Obrigada. Vamos passar aqui para o próximo vídeo, está bem? Ok.